Vamos falar de pontos e movimento na aula de agora. Eu vou então apagar tudo isso aqui. Eu vou vir aqui em editar lista, apagar tudo. Ele apagou tudo e você está vendo que ele também apagou o nome do arquivo, né? Então eu vou clicar aqui porque ele vai me gerar um arquivo novo. Pontos, equações, não, pontos e movimento. Movimento. Tá aí. Legal, um arquivo novo. Vamos ver se ele salvou a aula anterior. Tá aqui, teta tá salvo, operações básicas salvo. Massa. Tá, vamos voltar aqui. Antes de começar, deixa eu te falar sobre as variáveis especiais que o próprio Desmos já reservou para ele. Então você toma cuidado quando você vai usar a letra x. Você está vendo que ele até desenhou o gráfico aqui da letra, né, do y igual a x. A nossa reta, a angulação de 45 graus, né? Toma cuidado. A letra y, claro, é um clássico. Toma cuidado com a letra t minúscula e com a letra r minúscula. São variáveis que às vezes o programa não entende como usar. Beleza? Então eu sugiro que se você for usar elas como variável para guardar informação, usa de subíndice. Qualquer subíndice aí é válido. Além disso, você pode usar letras gregas. Só que você tem que escrever o nome dela, né? Então, por exemplo, alfa. Se você escrever alfa aqui embaixo, alfa, ó, o programa já transforma no símbolo matemático para você. Se você escrever beta, o programa também transforma no símbolo matemático. Se você escrever teta, o programa vai transformar também. Teta. E tem também a letra φ. Φ. Tá aí, né? Você pode usar essas letras como variáveis, se você quiser. Né? O φ aqui, φ igual a 80 menos 9. Legal. Outra coisa bacana são as constantes. Deixa eu voltar aqui. Se você digitar π, o programa vai entender π. Ele já coloca o símbolo π, a letra grega π, e já te dá o valor dela. Além disso, tem uma letra matemática famosa, que é o E, o número de Euler. 2.7182, tá? É um número bem... isso aqui é uma constante fundamental famosíssima no cálculo, tá? Então, às vezes a gente utiliza isso aqui. Então, cuidado para usar essas letras como variáveis, tá? Se você for colocar apenas E igual a 8 menos 0, o computador não vai entender nada que você está fazendo aqui, porque já existe um número associado ao E. Legal. Vou apagar tudo aqui. Vamos começar de novo. Pontos no Desmos. E para eu escrever qualquer ponto aqui no plano bidimensional do computador, eu preciso informar para ele a coordenada x do ponto e a coordenada y do ponto. E a maneira com que eu faço isso é abrindo e fechando parênteses. É essa simbologia do ponto para o computador. Aqui dentro vão as duas informações separadas por vírgula. E na primeira casa eu coloco a coordenada x e depois da vírgula eu coloco a coordenada y. Sempre nessa ordem. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, o ponto 1, 4. Ele já me desenhou lá no plano o ponto 1, 4. 1 é a coordenada x, 4 é a coordenada y. Está aqui esse ponto. Se eu clico, aparece aqui a coordenada. Legal, né? Vamos fazer mais um ponto. Sei lá, o ponto 2, 2. 2, 2. Esse ponto aqui, ó. Se eu clico, está aqui o ponto. Ele está dando cores aleatórias aí para mim, legal? Vamos pegar o ponto clássico, 0, 0. É o ponto azul aqui embaixo. Está aqui, ponto 0, 0. Eu posso dar nome para esses pontos também. Se eu clicar aqui no rótulo, ele habilita o rótulo e eu posso colocar esse aqui como ponto A. Ponto A é o ponto preto ali em cima. Esse aqui como ponto B. Esse aqui como ponto C. Bem criativo. Legal? Eu tenho também a opção... eu posso vir aqui nessa ferramenta, ó, e mudar o nome de lugar ali, né, no ponto e tal. Colocar um nome maior para o camarada, ou na vertical. Isso vai depender do projeto que você está fazendo. Mais opções também, eu posso vir aqui, ó, na ferramenta, editar lista, clico nela. E eu vou até a cor dos camaradas. Se eu clicar na cor de um deles, eu tenho alguns estilos que eu posso mudar. Né? Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, eu posso mudar o estilo do ponto, né? Um ponto furado, ou o X, é legal, né? Essa marcação é bem legal. Eu posso também mudar a cor, tá vendo? Tem 6 opções de cores ali para pontos que eu posso colocar. Vamos colocar esse cara aqui vermelho também. E eu posso sugerir essa opção aqui, ó, que é a opção arrasto. Quando eu habilito ela, eu posso pegar o ponto com o mouse e arrastar para onde eu quiser colocar esse camarada.
E você perceba que conforme eu arrasto, as coordenadas mudam aqui na minha definição do ponto, né? Tá vendo lá, né? Bacana. Vou apagar esse brother aqui. Você também pode definir pontos na mesma linha do programa. Eu posso abrir e fechar parênteses e separar esses pontos por vírgula, olha só. Então esse aqui pode ser o ponto -1, -1. Esse aqui o ponto 3, 6. E vamos colocar esse aqui 2, 7. Olha lá os 3 pontos no meu plano. O décimos ele vai dar a mesma cor para os camaradas, né? Porque eu defini eles na mesma linha. E o décimos também vai dar o mesmo rótulo. Se eu chamar esses caras de A, tá vendo? Todo mundo recebe o rótulo de A. Se eu clicar nesses botões aqui, eu apago o ponto a hora que eu quiser. Então vamos usar o ponto B e C, deixa eu apagar esses caras. O que é interessante aqui? Vamos alterar a coordenada X do ponto B. Sei lá, se você colocar a coordenada 3, você desenha um camarada na coordenada 3. Na coordenada 4, coordenada 5 e você está andando com o móvel. Bom, eu posso fazer isso através de um controle deslizante. Eu posso trocar a coordenada X pela letra A minúscula. Adicionar o controle deslizante e fazer isso aqui no dedo, ó. Legal. Eu posso limitar os valores de A de 0 a 10, por exemplo. Vamos colocar passos de 0.01. E brincar aqui do jeito que eu quiser. O ponto B está preso entre 0 e 10. Mas o mais interessante de tudo isso, que é o coração do Desmos, é essa opção de animação. Quando eu clico, o próprio computador faz a animação para mim. Ele vai variar os valores de A entre 0 e 10. Legal, ele está num loop infinito, né? Então os valores de A crescem e diminuem continuamente. Eu posso vir aqui nessa opção aqui embaixo, ó, propriedades de animação, e pedir para o computador colocar valores para o A que andam apenas para frente. Quando eu chego no valor de 10, eu volto lá no 0. Ó. É uma animação que só anda para frente. Eu também posso pedir para o computador animar uma vez só. Ele vai de 0 até 10 e quando ele chega em 10 ele para e não anima mais. Pô, bacana, hein? A que a gente mais vai usar é essa segunda opção. E aqui embaixo eu posso controlar a velocidade da animação. Eu posso diminuir essa velocidade. Tá vendo lá? Os valores de A mudam muito devagar. Ou eu posso aumentar bastante esse cara aqui e fazer uma animação bem veloz. Isso vai depender do que você quer fazer, né, do projeto que a gente está fazendo. Vamos parar aqui. Eu posso adicionar um controle deslizante para a coordenada Y desse ponto, porque até agora ele só está se movendo sobre 2, né, o Y igual a 2. Vamos colocar aqui B, por exemplo. E adicionar o controle deslizante. E agora eu posso me mover em B. Legal, né, cara? Posso limitar ele de 0 a 10 aqui de novo. Tá aí, se eu der play aqui, o B vai andar sobre o eixo Y, indo de 0 a 10 sempre. E se eu der play nos dois, eu tenho alguma animação acontecendo. Ó. Legal, né? Vamos fazer esse camarada indo e voltando. E aí eu fiz um ponto B preso entre as coordenadas 10 e 10 do meu plano. Ó. Bacana, né? Vamos apagar essa deslizante B, vamos colocar ele no Y igual a 0. Está aqui, Y igual a 0. E quando eu vario o X, ele corre em cima do eixo X, de 0 a 10 também. E se, no lugar do controle deslizante, eu começar a usar as equações da cinemática? Por exemplo, no lugar de A, eu vou colocar uma equação. Essa equação é a equação x1, por exemplo. Vamos apagar o A. Vamos criar o controle deslizante para x1, mas eu posso escrever aqui a equação do movimento uniforme, né? Posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Eu vou usar o tempo como tesão, T maiúsculo e não T minúsculo. Olha só, e automaticamente ele já pede para eu definir essas 3 letras que eu acabei de definir aqui em cima como controles deslizantes, né? S0, o V e o tesão. Cadê o tesão? Está aqui. Foi. Oh, legal, hein? Vou mudar de posição as coisas aqui só para dar uma organizada. Então eu posso, por exemplo, definir a posição inicial dele sobre o 0. Eu posso deixar a velocidade igual a 1. Beleza, deixa aí. Eu não vou mudar esses números. Mas a variável tempo é aquilo que vai mudar. Eu vou fazer o tempo sempre indo de 0 até 10, por exemplo. Com passo de 0.01. Vamos dar um Enter aqui. E quando eu der Play, o ponto faz o mesmo movimento que ele tinha antes, só que agora seguindo uma equação. Vamos colocar essa animação indo só para frente. Olha que legal. E qual que é a utilidade disso? A utilidade é que a gente consegue ver em tempo real
as posições do móvel alterando conforme o tempo passa. Como eu não vou mexer nessas duas informações, eu não preciso ter exatamente controles deslizantes para elas. Então eu posso vir aqui, ó, no lugar do S0 e substituir por 0. E a velocidade por 2. Eu posso apagar isso aqui e enxugar um pouco o meu código. Então, de novo, eu tenho o mesmo programa. Legal, hein? E se eu quero que esse móvel, ao invés de andar para a direita, ande para a esquerda? O que você tem que mudar aqui? Você tem que mudar o sinal da velocidade. Ao invés de mais 2, tem que pôr um menos 2. E esse camarada vai andar para trás agora. Legal, hein? Vamos escrever uma equação para o ponto C. Vamos colocar o ponto C aqui em cima. O ponto C ele está na coordenada y igual a 0, certo? Essa coordenada. Só que os valores de x vão mudar segundo uma equação. Vamos chamar de equação x2. Vamos definir ela aqui. Vamos escrever uma equação para o x2. S0 mais V2 vezes o tempo. Essa equação também é uma equação de primeiro grau. Velocidade constante é o sorvete, famoso sorvete. Não vou definir controles deslizantes, vamos colocar a posição inicial desse cara igual a 0. Só que vamos colocar ele com uma velocidade menor, a velocidade de 1. Você percebe que a variável tesão é a mesma da equação de baixo, que é o nosso tempo, que vai variar de uma maneira igual para os dois, para ambos. E quando eu der play, o B vai para um lado e o C vai para o outro. Ó. E o B é 2 vezes mais rápido que o C. Legal? Vamos colocar um tempo maior aqui, vamos colocar um tempo igual a 20. Tá aí. E vamos dar play de novo. Deixa eu baixar a velocidade aqui do tempo, né? O tempo vai passar mais devagar. Vamos dar play de novo. E é isso que eu tenho. Cada um indo para um lado, né, velho? Vamos colocar os dois para a mesma direção. Vamos mudar aqui o sinal do B. Vamos colocar um mais. E quando eu der play, os dois andam para a mesma direção. Olha só. Só que o B é 2 vezes mais rápido que o C. Agora eu quero mudar um pouco o programa. Eu quero que o B, ele começa andando para trás, só que ele pisa no freio, né? Em algum momento ele para, inverte o sentido do movimento e começa a perseguir o móvel C. Vamos tratar do móvel C apenas. Deixa eu apagar o móvel B aqui por enquanto. Deixa eu tirar ele daqui. Apaga esse rótulo. Sabe o que eu quero fazer com esse cara? Eu quero dar uma aceleração para ele. E a equação da aceleração não é essa. A gente precisa do sorvetão. Então, além da posição inicial, da velocidade vezes o tempo, eu preciso adicionar o termo da aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Né? Tudo isso aqui dividido por 2. Agora virou o sorvetão. Ele me dá a opção de criar um controle deslizante para a nova variável que eu defini, a aceleração. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou trocar esse A aqui por um número direto. Por exemplo, 3. E quando eu der play na animação, o ponto C ele começa muito lento, de repente ele acelera muito rápido e vai embora. Não vi mais ele, né, cara? Vamos colocar uma aceleração menor aí. Vamos colocar 1. Play. Olha só, ele começa com uma velocidade baixinha, começa a acelerar e pisa no acelerador e vai embora. Olha só. Acabei de programar alguém com movimento acelerado. Vamos colocar o B na jogada agora. Então o que estava acontecendo com o B mesmo? Deixa eu dar o nome dele de novo. O B ele estava voltando, né? Tá aí, enquanto o C acelera para a direita, o B ele anda com velocidade constante para a esquerda. Por que a gente não faz o B perseguindo o C? Ele começa andando para trás, só que ele pisa no freio e de repente ele pisa no acelerador e persegue o móvel C. Vamos escrever então uma equação com aceleração para o móvel B e eu vou dar uma aceleração para ele de... vamos dar uma aceleração de 3 metros por segundo aqui. Vamos aumentar essa velocidade com que ele está voltando, né? Vamos colocar 4. Legal. Vamos ver o que acontece. Quando eu der play aqui... Opa, o B freou muito. Vamos dar uma aceleração menor, vamos dar uma aceleração de 1. Quando eu der play, o B ele começa andando para trás, pisa no freio, volta e vai perseguir o C. Em algum momento eles vão se encontrar. Onde é que eles vão se encontrar? Vai. Ah não, o tempo acabou. Pô, o tempo acabou, cara. Vamos colocar um tempo de 40 aqui. Vou colocar um tempo maior. E vamos colocar uma aceleração menor aqui. Vamos dar uma velocidade aqui até maior. Vamos colocar aqui 8, por exemplo. Tá? Então vamos dar play para ver o que acontece. O B ele começa a voltar, pisa no freio, começa a acelerar e vai perseguir o móvel C. Legal, né?
dá pra gente encontrar o ponto de encontro deles aqui, né? Vamos voltar o tempo aqui, vamos ver onde que eles se encontram. A animação vai acontecer. Vou pausar quando eles se encontrarem. E... quase, quase. As posições não são iguais ainda, tá vendo? Eles estão quase juntos. Vamos ajustar o tempo aqui para achar essa posição. Vamos voltar um pouco. Não, voltei muito. Vamos para frente. Vai. Aqui. Pronto. Olha só. A posição de encontro é 360. Tá vendo que eles ocupam a mesma posição no tempo 36. Esse é o tempo de encontro. Pô, legal, cara. Através de animações eu consigo achar isso muito facilmente. Olha só, dá pra gente enxugar mais um pouco o nosso código. Porque assim, ó, você definiu x1 aqui dentro e depois deu um valor para ele aqui fora. Por que você não pega tudo isso aqui, que é a posição x1, e coloca de uma vez aqui dentro? Você não precisa definir ele em dois lugares. Você pode até apagar essa linha, olha só. O mesmo para x2, né? Pronto, você pode até apagar essa linha. Olha que código enxuto e limpo. E você sabe muito bem o que significam essas equações, né? E se eu der play de novo, eu tenho a mesma coisa que eu tinha antes. Bacana? Vamos simular, por exemplo, uma queda livre. Vamos colocar esses pontos aqui numa altura de 1000 metros, por exemplo, acima do solo. Vamos supor que o solo é o nosso eixo X. E eu quero que esses caras caiam juntos aqui. Como é que eu devo fazer isso? Deixa eu apagar as equações, colocar eles no ponto 0, 0 e vamos começar com calma. Primeiro, eles têm que começar lá no alto. Vamos colocar o ponto B aqui nesse lugar e o ponto C nesse lugar aqui. Então o ponto B ele tem que começar no x igual a 500, y igual a 1000. Então vamos colocar aqui 500, 1000. Tá lá. E o ponto C tem que começar em x igual a 1000, y igual a 1000. Muito bom. E aqui para a gente cair significa andar em cima dessa linha. Essa linha é sempre a posição x igual a 500. Enquanto que a linha do C é sempre a posição x igual a 1000. Então, a coordenada x de ambos os pontos não vão mudar. Você não precisa mexer nesses números aqui. O que vai mudar é a coordenada y. E a gente vai ter que usar uma equação de movimento. É um movimento com aceleração, né? Tem a gravidade puxando eles aqui, então eu vou escrever o sorvetão. Legal, deixa eu afastar um pouco as coisas aqui para você entender. Vamos copiar essa mesma equação e colar no cara de baixo. Coordenada y aqui. Legal. Bom, vamos construir a equação. A posição inicial é onde eles começam no eixo y. Ambos começam da altura 1000. Então eu vou colocar 1000 para esse cara e 1000 para esse cara aqui. Agora o outro termo, velocidade inicial vezes o tempo. Bom, se eles começam em repouso, eu simplesmente solto os pontos, a velocidade inicial é 0 para os dois. Eles começam parados. E a aceleração é a aceleração da gravidade. Vamos colocar 10 para os dois, né? A aceleração da gravidade é a mesma. Se eu der play nisso aqui, o que você acha que vai acontecer? E eles estão subindo, cara. Por que eles estão subindo? Porque o meu eixo Y é orientado positivo para cima e você falou que a gravidade é positiva também. Ou seja, a gravidade aponta para cima. É isso que você está falando para o computador. A minha gravidade tem que ser definida para baixo. Então eu vou colocar menos 10 e menos 10, sendo puxado para baixo. Então se eu der play aqui, agora os dois caem juntinhos. Olha que bacana. E vão bater no chão. Eles vão bater no chão mais ou menos no tempo igual a... Passou, não sei que tempo que é esse aqui. No tempo igual a 14.1, sei lá, vamos mudar aqui, 14.0? Não. 14.2? Não, passou. Tá, vamos colocar 14.2. Então eu vou colocar o tempo até 14.2. Se por acaso eu fizer minha animação indo e voltando, eu vou ter a impressão de que as bolinhas estão pingando no solo, né? Eles quicam e voltam, ó. Legal? E agora que a gente está falando em bolinha, por que a gente não substitui esses pontos por figuras mesmo, por uma imagem? A gente consegue adicionar imagem no programa. Ó. Se eu vier aqui na opção mais, adicionar item, ele me dá uma opção de adicionar algumas coisas. E a última opção é imagem. Vamos procurar no Google alguma coisa aqui. Por exemplo, bola, imagem. Oh, legal, hein? Vamos pegar primeiro aqui mesmo. Vou salvar esse cara aqui. Legal. Vamos voltar no programa. Adicionar imagem. Eu vou buscar no meu computador a imagem da bola. Tá aí. Ok. Olha só, ele adicionou a bola aqui em algum lugar. Na posição 00. Eu só não estou vendo porque o meu zoom está muito grande. Ó. Ah, olha aqui a bola. Pô, legal, hein? Eu posso clicar aqui no centro e arrastá-la para onde eu quiser.
Eu posso aumentar o tamanho dela, diminuir o tamanho dela. Vou aumentar bastante esse tamanho aqui para ficar na escala que a gente pegou aqui dos pontos. Pô, bacana, hein, cara? Aqui está o nome do objeto. Será que eu consigo mudar esse nome? Bola. Consegui. Aqui, pessoas, estão as coordenadas do centro da bola. Né? Se eu colocar aqui, por exemplo, a coordenada x igual a 500, y igual a 500, a bola vai na posição 500. Deixa eu tirar os pontos daqui. Legal? Mas mesmo assim eu posso arrastar. Ó, eu estou olhando para a coordenada lá, alterar. Legal? O que eu quero fazer é que essa bola substitua o lugar desse ponto B aqui, por exemplo. Certo? Eu quero que a bola caia como o B está caindo. Opa! Eu quero que a bola caia como o B está caindo. E a maneira de fazer isso é, nas coordenadas do centro, eu substituo as equações de movimento que eu estou usando. Então, x igual a 500 e y igual à minha equação da posição. Bacana, deixa eu apagar esse ponto B aqui, não preciso mais dele. E quando der play, oh, que bacana, hein? Minha bola vai ficar quicando no solo. Oh, legal, hein, bicho? Vamos pegar o ponto C aqui que eu não preciso dele não. Legal, né? Aí vai da sua criatividade desenhar o que você quiser, colocar a imagem que você quiser. Tem uma última opção que eu quero te mostrar. Se você vier nessa ferramenta aqui do lado, ó, ela vai te dar algumas opções. Como, por exemplo, desenhar grades, desenhar os eixos, né? Então, se eu tirar essas grades, se eu tirar o eixo Y e se eu tirar os números, vai parecer que essa bola está quicando no solo, né? Olha só que bacana. Vamos, inclusive, tirar essa barra lateral aqui. Olha que legal. Dá para você fazer muita coisa legal nesse programa, hein? A bola está passando um pouco do eixo, né? Porque, afinal de contas, volta aqui, peraí. É o centro dela que bate no solo, certo? Então, você está vendo que ela atravessa o solo. Não está muito real. A gente quer uma coisa um pouquinho mais real. Então, a gente pode limitar o tempo até, por exemplo, isso aqui, que é o 13.5. Vamos limitar aqui, 13.5. Agora sim, vamos ver. Oh, legal, agora ficou bom, hein? Ficou bem bonito. Invente agora você o teu projeto, troque os pontos por figuras, coloque elas acelerando, pisando no freio, apostando corrida, sendo jogada para o alto, sendo jogada para baixo. Cara, dá para você fazer muito projeto legal só com as equações de movimento, beleza? Então use a tua imaginação. Aquele abraço.